Caiu. Aí, viu? Coisas de internet de chuva. Tranquilo. Então, eu estava aqui lhe apresentando, Ótimo. enquanto a turma está entrando, né? E aí vou já passar para você já dar um panorama sobre as perícias judiciais no estado de Pernambuco. Fique à Então, vontade, falar do colégio, falar do interferência, o que você quiser. ótimo. Fico feliz aí, em primeiro lugar, pelo convite. Meu amigo e presidente Tácito, aos colegas do IBAP, nós que iniciamos aí um relacionamento científico já há algum tempo, né? Começou institucional e hoje é amistoso, né? Pela identidade que nós temos aí em prol da ciência, das integrações institucionais. Fico feliz também em representar aqui o Colégio Pernambucano de Ciências Forenses, que congrega diversos representantes institucionais que têm em comum a discussão da prova pericial, né? E, na verdade, vamos dizer assim, o nosso café virtual de hoje, posso chamar assim, presidente? Nosso café virtual de hoje vai falar um pouquinho sobre perícia, né? Especialmente de como é que está o cenário das perícias em tempos de pandemia. Né? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com a Comissão de Perícias Forenses da UAB, né, já discutindo aí possíveis medidas do CNJ que prevê teleperícia para medicina, né? E aí a gente já estuda e queria também ouvir um pouquinho da engenharia, como é que isso vai funcionar com vocês, né? Se dá para fazer todo tipo de avaliação à distância, utilizando os recursos tecnológicos, apoio de drone, né? A gente tem que avaliar que o novo Código de Processo Civil, a gente ainda chama de novo, mas não tem nada de novo mais, né? Lá no seu artigo 464, ele vai dizer que toda demanda que requeira o conhecimento de um expert, ou seja, que requeira conhecimento em áreas distintas do direito, requer a atenção de um perito, né? Vai demandar a necessidade de participação de um perito, de um cientista, né, que esteja devidamente habilitado e regulamentado na sua respectiva área. Isso dentro da engenharia, Tácito, me permita falar com você que é uma referência, diria, nacional, sem puxar o seu saco, você é meu amigo no assunto, é extremamente importante, né? Eu participei e tenho em trânsito algumas ações de responsabilidade civil por vício construtivo, que eu costumo dizer o seguinte, eu sempre começo a discussão seguinte, o engenheiro civil, em ações dessa natureza, ele é importante antes mesmo da ação começar. Porque antes mesmo de propor uma ação dessa natureza, uma ação de responsabilidade civil por vício construtivo, eu chego para o morador ou para os grupos de moradores e digo, vamos contratar um engenheiro, porque ele é que vai dizer se a nossa ação vai prosperar ou não. Ele é quem vai dizer, né, na constituição de uma prova pré-processual, se existe fundamento técnico para propor uma ação ou não. Então, veja, eu começo ressaltando a importância dos profissionais que exercem a perícia em engenharia, né, dizendo que se vocês têm uma enorme importância na perícia judicial, eu diria que vocês têm um campo de atuação muito maior na constituição de prova pré-processual, né? Então, antes mesmo de entrar com a ação, a gente já faz a conversa com o engenheiro, ele me dá toda a estrutura técnica para que eu possa já argumentar e elencar dentro do meu processo. Então, Tácito, a primeira coisa que a gente faz, e não sei se me alonguei muito, eu vou tocar um pouquinho essa bola com você, é já começar o processo com discussão e argumento técnico. Eu não vim ali para oferecer mera retórica, eu não vim ali para exaurir apenas recursos hermenêuticos. Eu vim para trazer um dado de uma ciência que é técnica, que descumpre preceitos da lei, e especialmente Código de Defesa do Consumidor, né, nesses contratos, nessas empreitadas de construção de edifício, né, e preciso que o juiz se utilize de um profissional igualmente técnico,
imparcial, comprometido apenas com a ciência, para dizer se aquele padrão que eu estou trazendo ele tem fundamentos de validade e eficácia. Porque do outro lado, um banco, uma construtora, uma empreiteira, né, ela também vai se utilizar da assistência técnica de um engenheiro e muito provavelmente para encontrar elementos que ataquem, né, a minha posição. Então, eu sou muito apaixonado pelo tema, mas eu costumo dizer, é uma paixão controlada, né? Quem não pode deixar a paixão exceder. Por quê? Porque a gente está falando aqui de preceitos lógicos, né? Não é uma conversa, me permita no nosso café aqui, não é uma conversa de maluco, né? Eu vi aqui o nosso querido Alexandre, né, que eu estou conhecendo agora, muito prazer, falando que perícia também é importante na área de engenharia mecânica. Eu já, inclusive, doutor Alexandre, me utilizei de colegas da sua área de profissão para entrar com uma determinada demanda contra uma grande montadora e sua respectiva concessionária. E já entrei com a mesma estrutura, eu já entro, né, com as instruções do engenheiro, né, me dizendo onde é que foi o erro, onde é que foi a falha, se é vício do produto, etc. Enfim, Tássio, eu já abro cheio de polêmica aqui o nosso debate, mas você tem aqui do lado um defensor da prova técnica pericial, né, e os senhores são vetores importantíssimos para que isso continue sendo discutido dentro de um padrão de qualidade. Deixa eu falar só mais um pouquinho. A gente fala que isso é importante dentro do contexto jurídico, mas é importante também dentro do próprio contexto econômico, porque se eu tenho, por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo do doutor Alexandre, né? Uma demanda contra uma montadora e sua revendedora autorizada, sobre a possível discussão de que houve um vício do produto, né? Um defeito, um vício oculto, etc., ou mesmo um erro no seu desenvolvimento, aí me perdoe se eu não colocar as expressões técnicas corretas de cada área, esse tipo de discussão também traz um reflexo para a economia. De um lado, a economia do pequeno consumidor, independente do seu potencial aquisitivo, né, que vai definir a extensão de um prejuízo ou não, e do outro também a economia da montadora, porque eu posso estar ali de um lado de um indivíduo, né, que está eivado de má fé, né, e quer fazer enriquecimento ilícito no judiciário. A perícia afasta esse tipo de situação nefasta. Por quê? Eu vou discutir com base em um parâmetro técnico. Então, até para a economia, a perícia repercute muito bem, porque só vai pagar aquele que deve, aquele que tem responsabilidade técnica diante do vício que foi constatado e está sendo subscrito por um profissional de nível superior, que é o perito, e especialmente o perito engenheiro. Não vou aqui mais me limitar a falar do engenheiro civil, mas engenheiro amplamente, Tácito sabe classificar muito melhor do que eu. Então, passo para você, meu presidente, a palavra. Não, meu querido, você está ótimo. Eu acho que a ideia é essa mesmo. Você é o convidado, né? Do café sem café, porque eu até tomei café antes. Eu também. Às vezes acontece de eu estar na live com uma xícarazinha de café na mão, porque, né? Daqui a pouco na reunião, certamente vou ter uma reunião logo depois da live, com o pessoal da nossa comissão de inspeção predial e perícias, para tratar justamente dos detalhamentos, né? De como é que a gente vai trabalhar nos períodos de pandemia. Uma novidade, não sei se o senhor sabe, mas assim, botei no grupo, me falha agora a memória, viu? Eu não cometeu aqui uma mentira. Porque saiu uma decisão do STF prorrogando o trabalho remoto até 31 de janeiro. Não sei se você já viu. Prorrogando os trabalhos dos servidores do STF. Isso, dos servidores. E o STJ que prorrogou até 15 de maio os prazos de todas as ações, excetuando as ações que estão correndo em processo eletrônico, né? Aí, o nosso problema hoje eu tenho um processo eletrônico, onde eu posso ter vários civis eletrônicos, mas a perícia tem que ser presencial, né? A não ser que seja uma perícia, já quem está falando aqui, e eu vi que nós temos vários convidados, né, não engenheiros, agradeço a todos aí pela deferência, certamente, né,
tendo o doutor Diogo conosco, trouxe uma audiência grande de outras áreas, né? Da área da medicina, enfermagem. Eu vi a turma aqui da enfermagem aqui no grupo, né? Então, na realidade, veja, se eu tenho uma perícia que demanda sobre falsidade de um documento, né? Tivemos um colega nosso que fez uma sobre o casamento do Ronaldinho, do Fenômeno, né? A menina recebeu lá o convite, quando chegou na porta do castelo lá do casamento, ela foi barrada dizendo que o convite era falso. E foi se levantada uma grafoscopia do convite e tal, e se descobriu que era verdadeiro e ela acabou recebendo indenização. Então você veja que realmente o campo de perícia ele é muito bacana, porque ele vai desde um estudo grafotécnico, ele vai passar por um estudo contábil, e algumas dessas perícias podem sim serem realizadas em casa, né, em trabalho remoto, e enviar isso no processo judicial eletrônico é possível, né? Eu não sei como é que está agora o trabalho dos advogados com relação a isso, porque a partir do dia 15 existe essa previsão, não está confirmada, né? Não sei se a gente vai voltar realmente dia 15, mas como é que está, então, o andamento desses processos? Você tem alguma perícia em andamento? Está andando alguma coisa? Porque eu soube de alguns colegas que, apesar do STJ e do CNJ terem suspendido os prazos, alguns juízes estão mantendo e solicitando e demandando perícia. Assim, uma verdade a gente já tem, viu, Tássio? A grande demanda e o grande volume por perícia está acompanhando essas suspensões. Mas dentro do volume de atuação do meu escritório, por exemplo, eu tenho uma determinada demanda que um magistrado demandou perícia, pediu para que os assistentes técnicos se manifestassem, né, juntou documento técnico no processo, ou seja, como eu já tinha todo o acervo preparado e estou acompanhado por assistente técnico, tudo bem. Mas entendo que essas como é que eu posso dizer, decisões pontuais, elas carecem, né, em determinado sentido processual, haja vista que a gente está com esse período de suspensão. Então, o cenário ele fica muito delicado, né? Porque, por exemplo, algumas áreas permitem uma avaliação à distância, né? Eu sei que a engenharia, ou melhor, eu sei não, eu tenho alguns estudos iniciais que eu fiz que em algumas áreas de engenharia talvez dê para fazer à distância, outras não, mas a grande maioria é presencial, né? Uma das grandes alas de utilização pericial é a vistoria, né? É o contato in loco, é o contato com o paciente, é a avaliação da edificação, porque, como você já nos ensinou várias vezes, uma rachadura pode ter uma infinidade enorme de motivos, né? Ou de fatores. Então, assim, a gente realmente está num cenário muito difícil. Agora, temos algumas possibilidades de se pensar dentro da autonomia de cada profissional, né? Não dá para generalizar. Por exemplo, a medicina, há algum tempo atrás, aprovou, no âmbito do próprio conselho, uma resolução de telemedicina, né? Então, dentro desse nível de atuação, dá para desenvolver perícia, né? Dá para fazer algumas discussões, algumas avaliações iniciais, né? Então, a gente precisa, na verdade, discutir dentro do campo de atuação de cada um, e a engenharia tem suas particularidades, é uma discussão que só compete a vocês, porque é técnica, o que é que pode ser feito à distância, né? O que é que esse período de isolamento social recomendado pelas autoridades sanitárias, a gente pode desenvolver para o país não parar, para esse volume processual que já é enorme, dada a cultura de litígio que nós temos, não avançar mais ainda. E aí eu queria ouvir você também, como é que a engenharia se comporta nesse sentido. Mas eu não estou aqui para responder, eu estou aqui para perguntar. Boa. Uma brincadeira da parte, vamos fazer o seguinte, eu quero emendar outra pergunta. Claro. Que é assim, que eu quero aproveitar bem o seu tempo, porque daqui a pouco vai entrar o Hugo. Fica à vontade. Pessoal, o negócio aqui tá bom, se for o caso, se o tempo acabar, eu vou e abro outra live. Então, quem está assistindo essa live, por acaso, se ela acabar, já fica esperto que, né, dependendo do horário e da animação do público que está assistindo a gente, eu já emendo aqui o outro horário por causa do tempo. Mas vamos lá, qual é a pergunta? Você tocou num ponto muito importante.
que é a questão da judicialização de tudo, né? E começou a aparecer em alguns casos dano moral, e algumas ações passaram a viralizar, né? Vou usar um termo aí mais recente. Mas nós temos outros mecanismos, não necessariamente que seja uma ação judicial. Quer dizer, eu não poderia fazer uma conciliação extrajudicial, não poderia fazer uma partir para uma arbitragem, por exemplo. Claro, a gente pode utilizar esses métodos de solução de conflito, né? Hoje em dia, quando a gente fala em resolução de conflitos, Tácito, nós falamos hoje no sistema multiportas, não é? A grande porta, né? Ou melhor, a porta não é grande não, ela é pequena e estreita, mas todo mundo quer entrar na porta da jurisdição, né? Que é o Estado juiz dizendo o direito. Então todo mundo, por uma questão cultural, né, por uma estratégia de atuação, quer entrar nessa porta, né? Mas existem outras, a arbitragem, né, a mediação, a conciliação. Um exemplo clássico disso, e aí a gente pode avaliar entre os artigos 297 e 300 do Código de Processo Civil, é a própria produção de prova pericial de natureza antecipada, né? A doutrina vai explicar que essa prova, quando produzida em natureza cautelar, ou quando o objeto ou a pessoa, né, tiver risco de perecimento, né, um risco eminente de perecimento, ou, né, quando for possível a sua realização de natureza antecipada, a fim de permitir a autocomposição. Ou seja, eu vou te dar um exemplo, e esse exemplo é clássico, né? Eu entrei com ação de responsabilidade civil por dano elétrico contra uma determinada companhia de energia elétrica, que eu não vou falar o nome, não tenho autorização para isso, né? E pedi a produção antecipada, né? A perícia a ser produzida de natureza antecipada. Por quê? Porque o estabelecimento comercial que sofreu dano elétrico era um hotel, né? Localizado à beira-mar do litoral sul e tinha sério risco de oxidação. Porque tu imagina esperar um ano com aparelho de ar-condicionado, frigobar, geladeira, entre outros parados. Sofre risco de oxidação. E aí vocês sabem colocar dentro dos termos técnicos muito melhor do que eu, né? Então eu pedi. E à medida que houve a perícia oficial, a manifestação dos assistentes, todo aquele ciclo que nós já conhecemos, eu tive a oportunidade de ter ali um elemento de conciliação, né? Tá aqui, o vício foi consolidado por prova pericial. No segundo grau você não vai ter muita possibilidade de discutir o mérito sobre essa produção de prova, né? Então você está disposto a fazer um acordo ou não? Porque o máximo que eu vou perder é um pouco mais de tempo, mas eu vou ganhar essa demanda. Então, a perícia nos aproxima de uma constatação de ordem técnica, né? Eu costumo dizer, e eu tenho defendido muito essa bandeira no colégio e na comissão, você bem sabe disso, essa estrutura de atuação 100% jurisdicional, ela tende a ruir ao longo do tempo, ou melhor, ela tende a pelo menos perder um pouco de força, haja visto que a prova técnica, ela traz diversas possibilidades, né? Ela traz diversas chances, inclusive de negociação, né? O novo Código de Processo Civil traz aí o fenômeno da negociação processual. Eu posso, inclusive, negociar com a parte adversa, lógico, em comum acordo, né? Não é imposição, não é um sistema autoimpositivo. Eu posso negociar qual vai ser a empresa que eu posso negociar pré-processualmente, né? Qual vai ser a empresa, por exemplo, que vai desenvolver a perícia caso entramos em um impasse ou no próprio litígio, né? Então, o novo Código de Processo Civil, ele traz muitas possibilidades neste sentido, né? Então, eu tenho possibilidades sim, e para mim a maior delas é a conciliação, né? Os métodos de autocomposição, conciliação, mediação, a arbitragem também, especialmente dentro das utilizações mais corporativistas, né? E tudo isso vai dar um lastro importante de atuação, né?
mesmo fora do sistema jurisdicional. Mas aqui, mais uma vez, o doutor Alexandre contribuindo bastante. Colocou, é fundamental o embasamento técnico para auxiliar a justiça. É extremamente necessário. E eu colaboraria também, doutor Alexandre, dizendo o seguinte, estou interagindo aqui com os internautas, viu Tasso? Dizendo o seguinte, a doutrina diz o seguinte, digamos que a gente está demandando uma ação de responsabilidade civil por vício construtivo. E aquele juiz é engenheiro civil, né? Digamos que ele tem dupla formação, como você, Tácito, né? Mas ele preferiu atuar dentro dos cargos de formação jurídica. Ele pode dispensar a perícia? Não. Não pode. Né? E se ele não deferir, cabe um recurso, né? Um agravo de instrumento. Ou seja, o perito, ele tem a sua contribuição dentro da seara processual. E esse é o modelo que nós escolhemos. Né? Já que você me deu a abertura, eu vou citar aqui um pouquinho a nossa participação na Interforense, né? Que é a maior conferência de ciências forenses da América Latina, foi em maio do ano passado. Em 2021 teremos mais uma vez. Não sou da organização, mas falo porque o nível de qualidade é muito grande. Está previsto o ano que vem ser em Curitiba, né, no Paraná, mas só para vocês entenderem, estávamos discutindo com outras 30 nacionalidades quais são os padrões de prova técnica que estão sendo formulados no mundo. Né? E em países como Estados Unidos, Portugal, né? Em outros, já se utiliza a prova técnica pericial, né? Na esfera pré-processual. Né? Só para vocês terem ideia, e lá eles estão avançando. Teve um caso que chamou muito a minha atenção, Tácito, vou corroborar aqui com você. Eles têm, por exemplo, para a área de saúde, é apenas um exemplo, isso poderia evoluir para a engenharia tranquilamente, é um modelo plausível. Eles têm uma espécie de tabela de referenciamento para o dano corporal. Né? Eles têm tabelas para referenciar. O dano foi de que nível? Atingiu quantos por cento do movimento, do braço, da mão? Então a indenização é X. Então, a decisão que sai, por exemplo, em Pernambuco, lá em São Paulo, se o dano for equivalente, né, similar, lógico, a gente vai ter exatamente a mesma aplicabilidade. Né? A gente vai ter a mesma quantificação. Então, isso poderia evoluir para outras áreas. Né? O problema seria criar padrões, né? Manuais, padrões, sistematizar determinadas áreas na medida do possível. Lógico, sempre respeitando a autonomia da ciência. Então, nós discutimos isso na Interforense e evoluindo nessa discussão, uma das problemáticas que nós temos hoje, isso é no direito, eu não sei como é que está a engenharia, é a academia. Né? Por exemplo, hoje o profissional do curso de Direito, embora ele pague processo civil, processo penal, mas ele não tem uma cadeira nos seus 5 anos de formação, normalmente 4.000 horas, ele não tem uma cadeira que o dedique à análise da estrutura pericial. Então, ele já sai generalista, né? E ele sai generalista sem ter a possibilidade de entender esse mundo de prova técnica, né, que nós chamamos muito desta seara de criminalística, né, criminalidade, né, criminalística moderna, né, das análises de provas técnicas, como atuar ao lado de um assistente técnico, respeitando o seu protagonismo científico. Né? Então, são dificuldades que a gente precisa começar a superar na academia, né? Colocando disciplinas como, por exemplo, criminalística moderna, né? Ou análises periciais, para que a gente possa dialogar com essa prova. Eu sempre digo, o princípio da paridade das armas diz, se eu tenho de um lado uma prova técnica pericial, eu não posso combatê-la do outro com mero argumento hermenêutico. Né? O princípio da paridade das armas não vai sustentar, né, esse tipo de situação. Então, de um lado está você, Tácito, com um laudo de avaliação, né, com embasamento totalmente técnico, né, e do outro estou eu aqui arguindo belíssimas palavras e expressões filosóficas. Não adianta, isso é balela, isso não vai funcionar, essa conversa bonita.
Eu preciso apresentar argumento técnico, é paridade das armas, né? Um bandido está de um lado, ou um indivíduo está do lado com um revólver, arma de fogo, e do outro lado eu estou com os punhos, né? Eu estou com as minhas mãos, então não tem equivalência, né? E são várias colocações. Eu acho que a gente podia fazer até outra live durante essa pandemia, né? Ou até mesmo um curso online, um congresso online, porque falar de toda essa estrutura é falar de muita coisa, né? No Brasil, nós estamos começando a nos estruturar e nos articular. Veja, de um lado estamos, você que representa uma instituição que eu tenho amplo respeito e credibilidade, que é o IBAP, né? Especialmente os colegas do IBAP Pernambuco. Do outro, você tem um que está articulando com os advogados, né? Pela Comissão de Perícia Forense e pelo Colégio de Ciências Forenses, que visa a integração de todos esses atores, né? Então, nós devemos nos integrar, porque eu sempre digo, o destinatário final de tudo isso que a gente está discutindo é a justiça. E, como protagonistas da justiça, temos advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, juízes, né? A própria mídia. Imagine vocês, né? E aí, não vou pingar fogo, não, mas vou trazer um tema que sempre tem uma repercussão. 30 segundos para você sair, você vai largar a bomba cheando na minha mão. Muito bem. Mas imagine você quando tem um prédio desse aí prestes a ruir. A mídia vai logo em cima. E a mídia tem interesse especial de falar com quem? Com os peritos, com os engenheiros da Defesa Civil, ou seja, com a equipe, com o corpo técnico. Então, nós temos na justiça os grandes protagonistas, mas a sociedade também espera de nós uma resposta. A mídia, a opinião pública, enfim, né? É claro, o doutor Alexandre fez excelentes contribuições, cujo qual eu quero, inclusive, agradecer, né? E, inclusive, fiquei muito curioso, doutor Alexandre, da gente falar depois sobre perícia em veículos, né, esses vícios aí. Enfim, isso aí é uma matéria de grande interesse do público. Mas voltando, nesses casos, a gente tem o interesse de grandes grupos, tá certo? E isso acaba causando em nós uma expectativa. Todo mundo quer saber o resultado da perícia, né? Então, temos os protagonistas do sistema de justiça que estão mais próximos e temos também o público em geral, mídia, opinião pública, os órgãos representativos, né? Os próprios institutos que aí falam por si, acompanham essas demandas, entre outras, né? Mas fica aí, viu, Tácito? O meu pedido da gente falar sobre perícia em automóvel, né? Essas demandas, eu acho que a gente tem que... Vamos fazer uma live. Doutor Diogo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma live específica e vamos trazer uma mulher. Você trazer uma mulher, nós vamos fazer a live de repente no Zoom, no outro canal, que a gente possa trazer com 3, 4 participantes para não ficar com hoje essa agonia. De ter 2 participantes e tal, não sei o quê. Mas lembrando que o IBAP faz parte da Comissão de Perícias Forenses a seu convite lá no OAB. Ou seja, a gente já está junto, né? Foi uma iniciativa importantíssima essa da OAB, de trazer as outras associações para isso, e no Colégio Pernambucano de Ciências Forenses também vai ser uma honra estar lá participando, né, e colaborando. Fica aí assistindo a gente, se tiver alguma pergunta específica, você já vai respondendo aí também na nossa timeline, né? Eu vou chamar agora o Hugo. Diogo, muito obrigado, ok? Mas a gente vai voltar. Doutor Hugo, por favor, peça para entrar. Agora é uma coisa que eu nunca fiz. Agora não sei como é que eu desligo você. Se por acaso você cair, você volta. Eu vou fazer essa gentileza. Eu desligo aqui e você inclui o que você não consegue tirar. Pessoal, obrigado. O Instagram tá aí, diogoramos.dv. Acompanhe as pautas aí, tanto da Comissão de Perícias Forenses, quanto do Colégio Pernambucano. E para mim é só um prazer difundir conhecimento técnico. Eu agradeço a todo mundo que participou aqui, tá? Forte abraço. Mas você fique aí na nossa live. Vou ficar, certamente. Até logo. Vai ter pergunta para você aí. Valeu. Hugo, por gentileza, Hugo, pede aí para entrar. Pessoal, assim, a live é live mesmo, né? É ao vivo e aí, às vezes, a gente tem essa demanda. O doutor Diogo gentilmente nos chamou para trabalhar lá com o pessoal do AB, foi muito bacana. Está sendo muito legal,
um encontro de várias profissões para a gente debater o assunto perícia, e isso é importantíssimo, para a gente poder também abrir um pouco, né, a mente, não ficar só pensando em engenharia, ou só pensando em medicina, só pensando em economia, porque aí cada um vai trazer a sua contribuição. Cadê o doutor Hugo? Ele não chama, eu vou chamar. Doutor Hugo, compareça à sala. Doutor Hugo, engenheiro civil, já vou apresentando ele, membro do IBAP. Ele tem bastante experiência. Tá dando um retorno aí, Hugo. Oi, Tácito, tudo bom? Beleza. Só estou aqui dentro que você... Não sei porque tá dando retorno. Deixa eu tirar aqui o fone, então. É porque acho que está acontecendo... Bom, e agora? Agora parou. Você está ouvindo bem? Tudo bem. E você? Tudo em paz. Então, o Hugo, especialista nosso aqui do IBAP, tem ampla experiência na área de perícia, né? Então, nós começamos a falar um pouquinho aqui com o doutor Diogo, e nós vamos, então, Hugo, emendando aqui, você falar um pouco sobre a sua experiência de perito. Como é que funciona isso? Pois não. Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar para vocês aqui. Eu sou engenheiro civil, né, de formação, sou engenheiro de segurança do trabalho também, e tenho algumas pós-graduações na área de perícia, e atuo desde 98, 99, e já fiz várias perícias, inclusive na área de trabalhista e na parte civil também, né? Principalmente na parte de risco construtivo, na parte de sistema financeiro da habitação, que é avaliação de danos, né, com o tempo, vícios construtivos. Sou engenheiro, sou perito das varas cíveis de Pernambuco, Paraíba, tanto federal como civil, e da parte trabalhista também, aqui em Pernambuco principalmente, tá? Então, basicamente, minha experiência é nessa área de engenharia. E já fiz perícia de todo tipo. Anotei o que... Deixa eu começar provocando aqui o negócio aqui. Você disse, eu sou perito. Aí eu queria dizer, você é perito? Tem certeza dessa afirmação? Não. Isso é uma pergunta bem comum e a gente conversa muito lá no IBAP sobre isso, né? Eu estou perito, eu não sou perito, não existe essa profissão perito. Você é nomeado conforme o processo, né? Então, basicamente, a gente atua dessa forma. Mas, na verdade, eu estou fazendo essa pegadinha. Primeiro que eu sei que você sabe responder, óbvio. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque muitos colegas, não sei aqui entre o grupo que está nos assistindo, mas infelizmente alguns colegas são levados a erro, não é? Por alguns falsos profetas que existem na internet, vendendo carteirinha, vendendo curso de perito. Fique rico, vire perito, venha para cá para o site, eu vou te dar uma carteirinha. Né? Fique perito, seja perito sem concurso. Vire perito sem concurso, quer dizer, gente, isso é estelionato, pelo amor de Deus, tá? Então, o doutor Hugo já disse, homem muito experimentado, desde 90 e quanto? 98. Desde 98, né? Já na justiça, e não é perito. Está perito durante a sua nomeação. Isso é importantíssimo que a gente comece a entender. Isso é importante, mas assim, com o trabalho que você vai fazendo, você acaba se tornando meio que um profissional da área de perícia. Né? Sim, mas você nada mais é do que um engenheiro focado em obter a prova técnica, porque o que a gente faz é um trabalho científico, um trabalho técnico, né? Então, nada mais é do que você obter a prova para elucidar um caso, um pleito judicial perante o juiz, porque o juiz não é uma pessoa técnica. Então, ele se vale de pessoas conhecidas no mercado, que tenha conhecimento nessa área, na liturgia do trabalho técnico a ser desempenhado. Então, ele se baseia. E é a pessoa de confiança do juiz, é o perito judicial. O Gustavo está lembrando aqui para a gente o seguinte, você é perito em engenharia, mas só está perito judicial quando nomeado. Ok, Gustavo, é isso mesmo. Está corretíssimo. Eu tenho cuidado de falar de perito, porque assim, nós que somos, as pessoas chamam de expert, ou experto, às vezes o pessoal chama de esperto, né? Que é o perito lato sensu, né? Ou seja, você é um especialista em determinada área. Agora, o perito judicial, só quando você está nomeado. Eu queria partir para a prática.
para o pessoal que talvez nunca tenha feito perícia, como é que você é, então, como é que começa isso de você ser nomeado? Vamos lá. Então, a gente tem que... Eu sempre gosto de alertar, quando eu converso com peritos novos que querem entrar nessa área, eu gosto de alertar o seguinte: você não vai começar a fazer perícia e ganhar dinheiro imediatamente, não. Esse é o primeiro ponto. Você tem que investir numa carreira, num determinado trabalho que você vai desempenhar. Então, você tem que, primeiro, investir em conhecimento, capacitação específica para atuar como perito. Então, é importante você entender como é que lê as leis propriamente ditas, porque muita coisa está definida em lei. Você segue, como o professor Diogo falou aí, você segue uma sequência processual. E você tem que saber onde é que você entra e onde é que você sai. E qual a postura que você tem que ter, entendeu? Então, basicamente, você se capacita primeiro. Depois que você começa o trabalho e você vê que está dando certo, você investe em alguns equipamentos importantes. A depender do tipo da perícia, tem vários tipos de equipamentos que são importantes. Mas você tem que ter, primeiro, um lugar de trabalho bom. Você tem que saber mexer em software de computador. Você precisa conhecer alguns juízes e conversar, conhecer as varas, ir nas varas, se apresentar, entendeu? Existe um rito de apresentação, basicamente, que você leva seu certificado, leva sua apresentação e diz: olha, eu quero trabalhar como perito aqui. Aí, basicamente, as pessoas me perguntam: você sabe fazer o quê? Você é graduado? Porque algumas perícias exigem uma graduação específica. Por exemplo, você vai fazer perícia trabalhista, você tem que ser engenheiro de segurança, basicamente. E você tem que ter um perfil, é como o professor Diogo está falando aqui. Até como se comportar em caso de uma audiência, né? Na arguição do perito. Então, você, por exemplo, na audiência eu já fui em algumas, você não responde para as partes, você responde para o juiz. O juiz faz questão que ele olhe para você e você responde para o juiz, porque você é de confiança do juiz. Então, quando você é assistente técnico, é outra coisa, você está defendendo não, você está representando a parte, tecnicamente. Então, basicamente é isso, você se capacita primeiro, se habilita legalmente. Então, para fazer perícia de engenharia civil, você tem que ser engenheiro civil, na maioria dos casos. Em alguns casos até, a depender do caso, mas você tem que ser engenheiro, você tem que conhecer. Você vai fazer uma perícia de risco construtivo, você tem que entender como é que se comporta a estrutura do prédio, como é que você identifica uma patologia. Você não gosta do termo patologia, né, Tássio? Mas, basicamente, você tem que entender como é que se manifestam aqueles eventos ali, acidentais ou não, ou pré-acidentais. Como o professor falou também, a gente precisa entender o que é vício, né? Entender esses termos específicos. Você tem que começar a ler sobre isso, ler um pouco a legislação também para entender o que é pedido. A prova pericial ela é regulada pelo Código de Processo Civil, artigo 473. Então, basicamente é isso, Tássio. Você tem que se capacitar, ler bastante e investir em equipamento também. O bom de fazer live com amigo é assim, que você vai tomando porrada numa boa, tá certo. Eu vou reconhecer, enfim, eu escrevi um texto, cara, sobre isso, sobre patologia, sobre não é patologia. Eu até engulo o termo patologia. O que eu não engulo é o termo manifestação. Mas fale para as pessoas que não ouviram. Mas fale para as pessoas que não ouviram. Por que você não aceita o termo patologia constitutiva? Eu tenho um texto de 30 páginas, meu querido, sobre isso. E aqui o convidado é você. Mas vamos resumir. Sim. Cara, primeiro, não existe uma literatura muito boa sobre isso, você sabe disso. A gente tem literatura esparsa, o doutor Diogo ficou assim, não, você sabe... Não é isso, é porque, se você vai para a área de seguro, a turma do seguro, as seguradoras, eles têm uma nomenclatura específica. Então, quando eu, por exemplo, trabalhei muito fazendo a vistoria para o pessoal da seguradora, então você tem que atender uma nomenclatura específica. Você pega o Código Civil, tem uma nomenclatura específica. Você vai para o Código de Defesa do Consumidor, tem uma nomenclatura específica, né? E, na realidade, em nenhuma dessas literaturas aparece um negócio chamado manifestação patológica. Não existe, né? E aí, só para deixar o pessoal aqui aceso e curioso, porque eu vou pegar esse meu texto, isso vai virar um livro, nem que eu dei de graça, mas eu vou fazer um negócio bonitinho. Vocês terem ideia. Eu vou continuar usando, viu? Patologia. Não, depois você lê o meu livro, provavelmente não. Mas patologia talvez sim, porque eu digo lá no final o seguinte, ok,
Se você quiser usar o termo patologia, porque os médicos ainda usam, né? Você está perdoado, porque o português, nossa querida língua pátria, ela tem um negócio fantástico, que diz o seguinte: você está errado, mas eu vou validar você pelo uso. Okay? Exatamente. Percebe? Agora, manifestação patológica, isso é uma bobagem do tamanho do mundo, porque patologia, pessoal, em grego, vem de pathos, com PH, e pathos significa dizer sentimento. Então é o seguinte, qual é o meu pathos? Meu pathos é estou alegre. Meu pathos não é estou quebrado, meu pathos é estou alegre, estou deprimido, isso é que é pathos. Aí você fala assim, mas a medicina começou a usar isso e até a medicina errou? Sim, porque o termo patologia vem de 3.000 anos antes, 4, 5.000 anos, talvez lá na medicina ayurvédica, né? Então esse termo patologia vem do tempo em que as doenças eram classificadas de acordo com um negócio chamado humor. E elas eram classificadas em 4 humores. Não é? Então você tinha um indivíduo colérico, um indivíduo que era um indivíduo que estava entorpecido, hoje a gente chamaria de deprimido, né? Você tem um indivíduo que era um indivíduo que vivia sempre sorrindo, que também era uma patologia, né? Perceba que então a escola de medicina grega, quando ela dizia o que você tem, ela usava o humor, ou seja, a sua manifestação externa, a sua aparência. O cara colérico era aquele cara realmente vermelho, né? Geralmente tem pressão alta, geralmente tem problema disso, tem problema daquilo, né? E aí foi o termo patologia, e a medicina nunca se preocupou em estudar isso. Você tem ideia, esses termos que eu comecei acabando de fazer, isso foi para filosofia, cara. Peguei textos para poder começar a entender o que era patologia. Aí no final de 30 páginas eu digo assim, mas se você quiser usar o termo patologia, fique em paz, meu irmão, use. Agora, manifestação patológica é um modismo que é uma bobagem. Então, é isso. Mas uma coisa importante, viu, Tácito, é o seguinte, você discorreu sobre um tema aí, isso é importante. O perito, ele tem que discorrer isso no laudo. Então, o resultado do trabalho pericial é um laudo. Então, o cara tem que escrever bem, o cara tem que expor suas ideias de forma sintética, mas abrangente ao mesmo tempo, porque a gente vê laudos de 2 páginas, 3, e vê laudos de 500 páginas. Então, você tem que encontrar o meio termo para que as provas que você está gerando ali seja resultado de uma fundamentação técnica que possa trazer luz para o juiz na hora de decidir. Você não decide. O Alexandre postou, Hugo, desculpe. O Alexandre postou o seguinte, que ele conhece uma ação em que um biólogo foi nomeado para fazer uma perícia no automóvel. Olha aí, tá vendo? Eu já vi administradores fazendo avaliação. Salvo se o problema do automóvel é porque o fio do carro foi comido por um rato. Aí talvez um biólogo poderia ser assistente técnico, né? Para você, como é que um biólogo vai saber, assim, não desmerecendo os biólogos, cada um na sua seara, né? Cada macaco no seu galho. Então, é importante você ter um conhecimento técnico fundamental para que seja elucidado aquele item de prova técnica. Porque a prova você só gera a partir de uma junção de conhecimentos. Agora, me diga uma dúvida. Eu sei que você trabalha com engenheiro de segurança do trabalho, e a gente já trocou uma ideia sobre prova na área de som. Som, certo. É uma coisa muito comum para nós da área de engenharia civil, né? Como ruído. Isso. Qual é a diferença de som para ruído? Deixa para lá. Só me conta a tua experiência. Me conta a tua experiência aí. Vamos lá. Eu vou tentar explicar. O som, ele é algo que é controlável também, mas que ele tem uma cadência, ele tem um objetivo específico. Seja entretenimento, seja o que for. A gente entende dessa forma. O ruído, ele é gerado por fontes sonoras. Que também o som é gerado por fontes sonoras. Mas o ruído tem várias características. Ele pode ser um ruído, uma batida, ou pode ser um ruído contínuo. Para isso, você tem equipamentos diferentes que meçam esses tipos de ruído. Entendeu? E o ruído, em termos ocupacionais, que é a seara do engenheiro de segurança, eles têm limites que precisam ser controlados.
seja por proteção individual ou proteção coletiva do trabalhador. Então, na seara de segurança do trabalho, a gente lida com calor, ruído, agentes biológicos, está muito em voga agora com a pandemia, agentes químicos, seja qualitativos ou quantitativos. Então, para tudo isso, o perito ele chega e diz, olha, aqui tem ruído. Não, ele tem que medir, ele tem que identificar, qualificar, onde for qualificável, que a norma diz isso, e tem que quantificar também. Então, são perícias de insalubridade e periculosidade. Basicamente, na esfera trabalhista, é perícia de insalubridade e periculosidade, que você obrigatoriamente, para ser perito de insalubridade e periculosidade, tem que ser engenheiro de segurança também. Engenheiro e engenheiro de segurança. Eu, por exemplo, tenho um TPP porque eu trabalhei uma época com ácido, né? Ácido clorídrico, ácido sulfúrico e tal. Então, tem uma previsto lá na NR que você, inclusive, pode até ganhar um tempo, digamos, especial na sua aposentadoria em função do trabalhar com isso. Aí, certamente, você é chamado, então. Seria um tipo de perícia, Hugo? Você vai provar que o camarada realmente exerceu aquilo para poder ganhar um tempo a mais no INSS. Isso. Por exemplo, eu já fiz muita perícia de correção de PPP. Então, o cara recebe, porque a empresa obrigatoriamente tem que entregar o PPP, que é o perfil profissional gráfico previdenciário, que tem legislação própria, tem obrigatoriedade, a empresa tem que manter esses dados cadastrados de forma atualizada, ano a ano. E essas manutenções de dados, elas seguem um levantamento específico do PPRA,